Os textos mostrados aqui são reais e a divulgação foi autorizada pelos autores. Cansei. Eu sou o Henrique, o corretor sincerão. E hoje eu tô gripado, então roda a vinheta. Hoje é o último episódio da nossa primeira temporada. E vamos relembrar? Eu aperto o botão da sinceridade e ninguém me segura. O tema de hoje é a importância da valorização nacional para o desenvolvimento brasileiro. E vamos para a primeira redação. É da Eixla! Oi pessoal, meu nome é Eixla, tenho 17 anos, moro em Campina Grande, Paraíba, e o meu sonho é passar em design na UFCG em primeiro lugar. Bom, eu fiz o Enem ano passado e achei que tinha arrasado na redação, só que não, mesmo tirando 880 na escola, 900, eu tirei 680 no passado. Então eu fiquei desesperada e eu encontrei o Me Salva. E espero que com a ajuda do corretor sincerão eu consiga alcançar o meu sonho. Muito obrigada, espero que vocês escolham a minha redação. Tchau! É isso aí, Eixla! Foi escolhida e a gente vai te ajudar a construir esse teu sonho e a passar em design aí na universidade que tu quer. Vamos lá? O território brasileiro apresenta uma vasta diversidade presente na cultura, na fauna e na flora. Ainda hoje, é possível ter contato com alguns costumes primitivos. Costumes primitivos. O que seria isso, Eixla? Será que tu tá falando dos índios, lá quando os portugueses chegaram? Cuidado, porque isso traz como europeu como mais civilizado e não é bom. É um termo vago, sem nenhuma explicação. Tira. Já presenciados pelos portugueses no período colonial em algumas regiões do país. Todavia, o processo de construção do Brasil ao longo dos anos deixou a desejar em setores políticos e econômicos, que por vezes prejudicam o desenvolvimento do país, e gerando... Epa! Gerando está no gerúndio. E aí falta o paralelismo sintático, Eixla, porque prejudicam está no presente. Então, prejudicam e geram. A desvalorização da identidade nacional, ou seja, quando as questões monetárias ganham mais ênfase que a cultura. Segundo o pensador Matthew Arnold, perdemos o nosso entendimento do mundo. Eixla, não entendi muito bem essa tua introdução, porque ela começa falando sobre o tema, mas ela se perde um pouco ali quando tu vai planejar o que a tua redação vai ter. Cuidado, pensa melhor antes de escrever, porque não tem uma coerência interna no teu parágrafo, beleza? No poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, ele descreve o seu amor e a sua saudade pela nação brasileira, enquanto estava em Portugal. Cita: "Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Sem quinda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá." Tá muito longo essa citação, Eixla. 3 linhas, é quase a metade do teu parágrafo. Citações menores. Tal prazer e importância dados nesse problema são hoje omitidos pelas problemáticas causadas nos setores políticos e econômicos da sociedade brasileira. Um dos problemas que impactou a população de tal modo foi a crise de 2014. Que crise é essa, meu bem? Uma crise existencial? Uma crise amorosa? Uma crise econômica? Coloca mais, desenvolve que é bom. Desenvolver um pouquinho. Consequentemente, a desvalorização da nacionalidade enfraqueceu a cultura e as belezas naturais encontradas no ambiente nacional. E como consequência... Consequentemente e como consequência. Tem 2 consecutivas em sequência. Isso não é bom, porque o teu texto fica todo ele um efeito dominó. Bota um ponto final, joga um pouquinho mais a tua coesão, tá bem, Eixla? Afeta o desenvolvimento de outras áreas da sociedade que necessitam de melhorias, que são as econômicas e políticas. Segundo o pensador Matthew Arnold... Mas de novo, Eixla! Ele é teu crush? Gosta de um inglês, é? Não, coloca outros repertórios, outras citações, ele já foi. Esquece o Matthew Arnold, pelo amor de Deus. A cultura é a busca da nossa perfeição total mediante a tentativa de conhecer da melhor forma possível o que foi dito ou pensado no mundo. Logo, quando não há preservação da cultura nacional, a cultura econômica existente e construída ao longo dos anos torna-se algo infrutífero, devido aos problemas encontrados que originam-se da falta de um alicerce cultural, desse modo dificultando o êxito de tais práticas de extrema importância para o desenvolvimento de uma nação.
Eixla, relê o que tu escreveu. Esse final do parágrafo, ele tá muito tautológico, porque tu diz que quando não há preservação da cultura nacional, a cultura econômica sofre. Por que não há a preservação da cultura nacional que a cultura econômica sofre? Fala duas vezes uma coisa só. Que tu poderia ter economizado aí umas linhas e ter feito um parágrafo com uma coerência e uma coesão melhores. Portanto, para que haja progresso no desenvolvimento brasileiro por meio da valorização social da nação, é preciso que o Ministério da Cidadania, em parceria com escolas públicas e particulares de todo o Brasil, implementem um projeto cujo tema será a importância da cultura na sociedade, incluindo aulas na disciplina de Sociologia do ensino fundamental e médio, desenvolvendo pesquisas e aprendendo as consequências da presença da falta da cultura na sociedade ao trazer a vivência pessoal de familiares a serem discutidas em sala de aula. Para! Olha só, Eixla, tu começa o parágrafo dizendo para que haja o progresso e depois tu diz para que assim possamos preservar. De novo, tem dois paras e a tua proposta fica tautológica, dá uma voltinha aí que não precisa, tu já colocou a finalidade lá em cima, beleza? Para que assim possamos preservar a cultura e progredir através dela com M. Arnold. Ai, de novo M. Arnold, Eixla! Previu. Depois da minha síncope com M. Arnold, esse parágrafo aqui, Eixla, tem um período só. Tem um ponto final só. Isso não pode, viu? 2 pontos finais, pelo menos, por parágrafo. Beleza? Mas a tua proposta tá bem legal. E vamos às incorreções gramaticais. Eixla, aqui a tua concordância é presente e não presentes, porque é a diversidade. Os costumes primitivos, como falei, é um termo muito vago. Esta vírgula não tem, porque separa sujeito e verbo. E aqui sempre coloca por sua vez, porque é um termo fixo. Geram e não gerando, por causa do paralelismo. Aqui tira esse cita e essa vírgula e já joga nos 2 pontos. E essa vírgula não tem, porque separa sujeito e verbo também. Uma vírgula antes aqui para marcar a explicação. Essa vírgula aqui também não tem, porque separa sujeito e verbo. Que é uma partícula que puxa o pronome para frente, então é que se originam. Aqui o teu meio coloca entre vírgulas, que é um aposto. Implementem, tá com uma concordância incorreta, porque é só o Ministério da Cidadania. As escolas estão funcionando como agente no mundo, mas em termos sintáticos é um sujeito no singular. Esse assim é conclusivo, então, entre vírgulas. Esse de familiares aqui pode ter um espaço. Através é com S. Vírgula para marcar a explicação. E cuidado com essa abreviação que parece Mr. Arnold e não Matthew Arnold. Não abrevia o nome. Vamos às notas! Competência 1. 120. Justificativa. As incorreções gramaticais ao longo do texto. Pode melhorar, Eixla, principalmente cuidado com a vírgula. Competência 2. 120. Justificativa. A abordagem do tema que pedia uma questão mais de valorização nacional. Eixla, tu foi para uns problemas da cultura e não trouxe muito o tema, que era a importância da valorização nacional para o desenvolvimento do Brasil. Além disso, Eixla, repertório. Trouxe 3 vezes o mesmo carinha, né? O teu crush. Mas a gente podia aí trazer mais diversificado as áreas do conhecimento. Competência 3. 80. Justificativa. Acho que aqui é o teu problema principal, Eixla, a questão da organização e da coerência interna. Planeja bem o teu texto antes de escrever, porque ele é bastante dispersivo e não tem uma unidade muito concreta. Competência 4. 160. Justificativa. Estão boas as conjunções, estão bons os nexos, pode explorar um pouquinho mais e cuidar um pouco com a repetição de cultura, né? Esses termos muito repetitivos. Mas tem quase aí os teus 200. Competência 5. 200, a tua proposta tá completa, tem os 5 elementos, tá muito bonita. Nota final. 680. Eixla,
Essa nota da redação foi a mesma que tu tirou no Enem do ano passado. Isso não quer dizer nada. Dá uma melhorada no teu tema, na abordagem do tema, porque tu escreve bem e tu tem uma proposta boa e uma coesão boa. Então, foca aí no conteúdo da tua redação, que tu tem tudo para alcançar uma nota melhor. Achei! Vamos pro segundo texto. Da Micaela! Oi, gente! Meu nome é Micaela Macedo, tenho 17 anos, eu moro em Dom Feliciano, interior do Rio Grande do Sul. Meu sonho é passar na Faculdade Federal de Pelotas para o curso de nutrição. Eu sou estagiária em uma rádio aqui da cidade e estou no 3º ano de ensino médio. Por que eu devo participar do Corretor Sincerão? Porque assim como eu, vários outros estudantes estudam, trabalham e arranjam tempo para se prepararem para os vestibulares. A gente sabe que isso não é fácil, exige muito tempo. O Corretor Sincerão é um tapa na cara, pra te dizer, ó, isso tá bom, isso não tá, foca nisso, deixa aquilo mais de lado. Que é o que a gente precisa pra otimizar nosso tempo e fazer valer a pena esse Enem de 2019. Então é isso, gente, um grande abraço pro melhor cursinho online, que é o Me Salva! Ô, Micaela, adorei teu vídeo e se tiver aqui uma vaga no Me Salva, tu pode vir, porque tu é super, né, da câmera, assim, tá quase fazendo um comercial aí, gostei. E vamos pro teu texto. De fato, Epa, não começamos bem, Micaela. De fato, parece uma resposta à proposta de redação. E lembra sempre que a redação é independente à proposta. Por isso a gente precisa apresentar o tema e a tese nela. a situação atual do Brasil não está muito favorecedora ao cidadão. Porém, a iniciativa de mudança já toma voz por meio de protestos, a maioria proporcionados por instituições do ensino pelos seus respectivos estudantes. A desvalorização do mercado vem sendo um forte agravante, tanto econômico quanto sustentável para o desenvolvimento. Desenvolvimento de quem, cara pálida? Está faltando ali o complemento nominal. É o desenvolvimento do Brasil. Mas além disso, esse teu período aqui tá um pouco óbvio, né? A desvalorização prejudica o desenvolvimento. Isso é um raciocínio lógico, raciocínio óbvio. Vai além. Desde o ano de 1500, sua descoberta, o Brasil vem sendo explorado por suas riquezas e isso ainda acontece nos dias de hoje. Tu tava lá, Micaela? Cuidado! Traz aqui contextos históricos, dados históricos, né? A exploração do ouro, a exploração do açúcar, do café. A gente poderia desenvolver mais esse teu repertório histórico aqui que não apareceu. O reflexo disto é o subdesenvolvimento brasileiro e a forte dependência das potências mundiais para manter e gerar empregos pelas grandes empresas, como, por exemplo, fábricas automobilísticas, marcas, etc. Marcas de quem, cara pálida? Faltou de novo o mesmo complemento nominal. Marcas de roupa, marcas de calçado, a gente precisa, senão fica um termo muito genérico, beleza, Micaela? Em vista disso, por vivermos em uma econômica fundada pela agricultura... Epa! Olha a revisão aí, Micaela, tenho certeza que tu já viu teu erro. Em uma economia fundada pela agricultura. Não econômica, econômica adjetivo, economia substantivo. Ficamos fortemente atraídos pela importação e desvalorizamos nossa produção na importação. Importação. Ó, a repetição de uma palavra na mesma linha. Fico fortemente atraídos pela importação e desvalorizando assim nossa produção. Né? Melhora. Cuidado, as repetições prejudica a coesão. Ou seja, os produtores e trabalhadores não recebem o que merecem pelo seu produto. A dívida externa cresce e a sociedade brasileira padece em seu custo de vida por conta da baixa renda gerada pelo desmerecimento de sua manufatura. De novo, aqui parece que tu sabe muito, parece que tu entende a economia e tudo mais, mas a gente precisa, Micaela, de um repertório externo. Traz dados, traz fontes que corroboram esse teu ponto de vista e mostram que tu tá certo. Neste contexto, um apreço maior ao que é o desenvolvido em solo nacional beneficiará não só a população em geral, como da mesma maneira ajudaria... Epa, aqui é um errinho grave que a gente precisa explicar. Ajudaria é futuro do pretérito. Futuro do pretérito é uma condição. E as ações da proposta de intervenção não podem estar estruturadas em orações condicionais. Então, não usem futuro do pretérito e subjuntivo, se, caso, por exemplo. As ações devem estar no presente.
a reerguer diversos setores que hoje são afetados pela crise. Uma maior rigidez na compra de produtos internacionais, isso se estes não forem encontrados no país, também é uma boa alternativa para ampliar o sistema trabalhista. Essas ações devem partir não somente da administração pública, como deve ser amparada por grandes empresários e membros da elite. Não, Micaela, entendo que aqui tu quis colocar o teu agente, mas o agente precisa ser mais específico. Empresários, a administração pública, eu ainda não sei quem é. E aí isso invalida o teu agente. Coloca um ministério, coloca um setor público ou privado específico, beleza? Estes possuem a capital A capital? Qual capital? São Paulo? Rio de Janeiro? Salvador? É o capital, né? Money, money, money. e poder necessário para a melhoria e ampliação da valorização manufaturada. Patrícia. Patrícia? Seria política? Pátrida? Ou seria Patrícia mesmo? Não descobrimos. Vamos então às incorreções gramaticais. Micaela, aqui tem um E para marcar esse paralelo, a maioria proporcionados por instituições e pelos seus respectivos estudantes. E cuidado sempre com esses espaços das margens que estão bastante aqui, que prejudicam a leitura. Esse termo, assim como este termo, estão sem complementos. Cuidado esse econômica, que é economia, como eu havia dito. Dívida, o acento está no segundo e não no primeiro. Essa repetição. Aqui uma vírgula para marcar esse aposto. Aqui é devem, porque são ações amparadas. O capital e não a capital. E necessários, porque é o poder e o capital. E essa palavra aqui que a gente não entendeu. Vamos às notas! Competência 1. 160! Justificativa. Micaela, tu tem pouquíssimas incorreções gramaticais, escreve super bem de acordo com a gramática e esse é teu ponto forte. Competência 2. 80! Justificativa. A abordagem do tema está um pouco equivocada, porque é falar sobre a valorização do Brasil e tu fez uma salada, Micaela, de problemas. Ficou um pouco confuso o teu tema. Além disso, um problema grave do teu texto é que nós não temos nenhum repertório mais palpável, mais concreto, externo. E isso prejudica bastante a competência 2. Competência 3. 80 também. Justificativa. A falta de planejamento, Micaela, cuidado. O teu parágrafo introdutório, por exemplo, ele fala dos protestos da educação. Isso não volta ao longo do texto. Depois tu fala sobre os problemas econômicos, mas isso tudo fica no ar, fica pairando. Cuidado, planeja bem a tua opinião, a tua tese a respeito do tema e quais são os teus 2 argumentos. A partir daí que tu, então, vai começar a escrever. Competência 4. 80 também. Justificativa. Além das repetições, o teu texto tem poucas conjunções e poucos nexos. Lembra sempre de usar as conjunções e os nexos para as retomadas e para deixar o teu texto um pouco mais coeso. Os inícios de parágrafos, por exemplo, eles precisam, Micaela, começarem com conjunções. Então cuidado, estuda essas partes da gramática, dá um foco para isso, que isso é fácil e tu consegue elevar a tua nota. Competência 5. 80 também. Justificativa. O Enem deixa bem claro que ações, na hipótese, ações construídas a partir dessa estrutura sintática não podem passar esse nível. É 80 proposta e além disso, Micaela, a tua proposta está muito genérica, muito vaga. Dá uma olhada nesses exemplos de redação 1000 para ver como elas são bem específicas. Alguém que faz algo de um modo bem detalhado para uma finalidade também mais objetiva e mais concreta. Cuidado, a tua conclusão está muito longa. Tu pode diminuir a tua conclusão e fazer uma proposta mais adequada aos padrões do Enem. Nota final. 480.
Mas não desanima, tá, Micaela? Porque a gente pode melhorar a partir dessas dicas. Uma conclusão menor, com uma proposta mais eficiente, mais nexos e conjunções e uma abordagem de tema melhor também, com mais repertório. Tu escreve bem, tem pouquíssimas incorreções gramaticais ao longo do teu texto. Te apoia nisso e vamos subir essa nota. Então chegamos ao final do último episódio dessa temporada. Então chegamos ao final do episódio e ao final da temporada também. Foi um prazer enorme estar aqui. Agradeço a audiência de vocês, os likes e os views. E se vocês curtiram, se vocês gostaram, se inscrevam aí no canal do Me Salva e cliquem no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Se vocês me curtiram, meu Instagram está aí na descrição. E comenta aí então que quer uma segunda temporada, que de repente a gente se vê e quem sabe não é a sua redação corrigida aqui. Até! Beijo, tchau, tchau!